era a cultura judaica e a cultura, a influência grega. Então, ou seja, do ponto de vista de Paulo, que era um judeu, havia essas duas fortes influências, ou seja, a influência do pensamento judaico e a influência de fora de Israel, que é o pensamento influenciado pelo pensamento grego. Então, Paulo diz o seguinte, gente, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, está dizendo assim, para salvar aquele que tem a fé judaica e para salvar o que não tem a fé judaica. Ou seja, todos os demais povos. É isso que Paulo quis dizer. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Esse texto é maravilhoso. 1, 2 e... Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, para que o judeu seja salvo, ele precisa de Cristo. Para que todos os outros povos que não são judeus, que estão debaixo de outro tipo de influência, o que eles precisam para serem salvos, também é de Jesus. Sabe? E o evangelho, ele na verdade, ele não é uma nova religião. Quando Jesus veio trazer o evangelho significa boas notícias. Evangelho significa boas novas. Diga-se comigo, evangelho significa boas novas. O que são boas novas? News, notícias novas, boas, agradáveis, notícias agradáveis. E qual é a notícia agradável? É que Deus não se constitui inimigo do homem. A boa notícia, o evangelho, as boas novas, esta maravilhosa notícia de que Deus não se constitui inimigo do homem. A boa notícia é que a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, ela é suficiente para fazer uma ligação entre Deus e os homens. A obra de Cristo na cruz é uma ponte que liga a humanidade a Deus. É assim, irmãos, religião tem a ver com religar. O que seria o religar? Religião, religar, religare. A ideia de religião é tentar religar o homem a Deus. Mas nenhuma religião conseguirá ligar o homem a Deus. Sabe, nenhuma religião pode religar o homem a Deus. Mas o evangelho, ele liga o homem a Deus. Porque o evangelho, ele não é uma religião. Temos que entender isso. O evangelho não é uma religião. O evangelho é o poder de Deus. O que diz o texto? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Então eu queria que você entendesse, o evangelho não é uma religião. O evangelho, por exemplo, nós podemos, não é religião A, B, C ou D. O evangelho é a revelação do amor de Deus pela humanidade. O evangelho é a expressão prática do amor de Deus pela humanidade pecadora. O evangelho é o seguinte, Deus enviou o seu Filho para que toda a gente pudesse ser encontrada, ser religada a Deus e ser salva. Isto é o evangelho. E isto foi iniciativa de Deus. Olha aqui, algumas pessoas pensam que o evangelho, ele é limitador, ou ele é inclusivo. Não, ou ele é exclusivo, desculpa. Algumas pessoas pensam que o evangelho é exclusivo. É como se fosse assim, o evangelho, ele só se encaixa para determinado tipo de pessoas. O evangelho, ele é feito só para determinado tipos de povos, de culturas, de raças. Não, definitivamente não. E Jesus, ele provou na prática que o evangelho não é limitador e não é exclusivo. Ele não é exclusivo para um grupo. O evangelho, ele é inclusivo. O evangelho tem esse poder de embarcar toda a humanidade que se abrir para o poder de Deus e que assim e que responder positivamente a Deus. Sabem, religião normalmente cria rituais. Religião, ela está relacionada a ritos, a rituais e a tradições. As tribos, sejam elas quais forem, todas as tribos indígenas, tribos, sejam elas quais forem, elas sempre tiveram rituais, ritos, coisas que as pessoas tinham que fazer para serem de alguma maneira aceitas, aprovadas ou incluídas. Então, quando
nós falamos de evangelho, algumas pessoas começam a pensar, mas o evangelho, ele é para quem? Ele se encaixa para quem? Ele é apropriado para quem? Porque alguns ritos são apropriados para um povo, mas não combinam com outro povo. E aí que está. Deus, para salvar a humanidade, Deus não complicou as coisas. Deus não criou nenhum ritual. Deus não criou nenhuma exigência. Deus não criou nenhum requisito de tal maneira que complicasse a salvação de algum grupo de pessoas. Algum povo, de alguma cultura, de alguma língua específica, de alguma tribo específica. Deus não limitou a ninguém. Tanto é que em Apocalipse, quando a Bíblia fala das multidões salvas que vão chegar no céu para desfrutarem da vida eterna, a Bíblia diz que a multidão que chegou no céu, ela era constituída por povos de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações. Ou seja, não apenas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as etnias. Sabem, quando Deus fez uma promessa a Abraão, Deus disse, em ti serão abençoados todos os povos da terra, todas as nações da terra. Na verdade, aquilo quer dizer mais do que isso. Quer dizer, em ti serão abençoadas todas as etnias da terra. Ou seja, não há nenhum grupo, que por pequeno que seja um grupo pequeno que tenha a sua própria cultura, a sua própria tradição, a sua própria língua, nenhum deste grupo vai estar excluído do plano de salvação que Deus fez. O plano de salvação que Deus criou para a humanidade, ele é inclusivo. Ele consegue embarcar todo tipo de etnias, tribos, povos, línguas e nações. Só que agora há um problema aqui que se coloca. Depois de alguns séculos em que o evangelho foi pregado e vários povos assimilaram o evangelho, esses povos que assimilaram o evangelho, eles criaram rituais e tradições próprias para viverem este evangelho. Os irmãos estão acompanhando? Então entenda bem, veja bem. Quando o evangelho, imagina só, quando o evangelho chegou em Roma, quando o evangelho chegou na Europa, o evangelho ele assumiu uma roupagem, uma estrutura conforme aquele povo, aquela cultura que era dominante, o Império Romano. A partir daí, a partir da força, da influência do Império Romano, o evangelho, a vivência, a prática de vida cristã, de viver o evangelho de Cristo Jesus, foi moldado por uma influência romana cultural. Agora veja bem o seguinte, depois dessa influência ter sido formada e continuada, aí resolveram, por exemplo, chegou o tempo das descobertas. Chegou a época das descobertas, em que novos povos foram alcançados. Então, chegou-se à África, em alguns lugares de África que foram alcançados, descobertos, as Américas. E o que era normal? O que era normal era o seguinte, veja bem, eu queria que vocês entendessem bem isso. Quando o evangelho foi levado para culturas diferentes daquela cultura que foi se desenvolvendo a partir de Roma nos séculos seguintes, toda vez que se levava o evangelho a um povo diferente, é quase como que se desqualificasse toda a cultura daquele povo, desqualificasse aquela cultura e exigisse daquele povo uma mudança de cultura, de tradições, para que, se não fosse assim, o evangelho não se encaixaria naquele povo. E isso foi o mal. Isso foi o mal que aconteceu. Imagina só, vamos pensar aqui em alguma tribo de África. Imagina que há alguma tribo de África que a experiência com a música que eles têm, vocês sabem que todos os povos têm algum tipo de experiência com a música. Mas vamos pensar numa tribo específica de África, em que a experiência que eles têm com a música é apenas com tambor. Para eles, música é tambor. Só batuque. Aí veio alguém da Europa para levar o evangelho a essa tribo de África e disseram, não se louva a Deus dessa maneira. Então nós vamos ensinar vocês, aí vamos mostrar os instrumentos musicais que nós temos na Europa.
Aí aquela tribo, aquele povo, para adorar a Deus, sim, porque adorar a Deus tem que ser aquelas músicas bonitas, tem que ter aquelas músicas com instrumento de corda, piano. Então minha alma canta-te, Senhor. Aí o pessoal da tribo indígena assim, que é isso? Aí, vamos mostrar a nossa música. Não é assim que se louva a Deus. Deus quer outro tipo de louvor. Muito mal foi feito pelas missões antigas, porque eles não souberam diferenciar cultura própria de um povo, de uma tribo, da pureza e da simplicidade do Evangelho. O Evangelho, ele puro, o Evangelho puro, ele é simples. O Evangelho que Jesus nos deu não inclui um ritmo musical específico, não inclui aspectos culturais específicos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os povos, de todos. Então, cada povo não tem que assumir a cultura de um outro povo, como se aquela cultura fosse a cultura de Cristo, a cultura do Evangelho, porque a cultura do céu, ela é criativa, ela é diversificada, entende? A cultura do céu não impõe um ritmo musical, estou apenas usando a música como exemplo, que é fácil de nós percebermos, sabe? Então, muito mal foi feito, em que alguns povos foram praticamente obrigados a alterarem as suas tradições, as suas culturas, porque pensando que se não fosse assim, não poderiam assimilar o Evangelho de Cristo. Mas isso, nós entendemos que não é assim. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos ver que há povos de todas as tribos, línguas, raças, nações, que podem louvar a Deus e viver o Evangelho de Jesus Cristo à sua própria maneira, com a sua própria expressão cultural. Coisa maravilhosa é você, por exemplo, chegar em África e se tiver ali um louvor ao estilo daquele povo ali de África. Se for com batuque, com tambor, vai ser um louvor a Deus daquela maneira. Se for com outro tipo de instrumento, vai ser com aquele instrumento musical. Sabem, houve muita ignorância nos séculos passados sobre a pureza e a simplicidade do Evangelho. Isto foi ignorado e o prejuízo foi muito grande. Porque é o seguinte, isso quase que obrigava todas as pessoas a serem uniformes. Deus quer unidade e não uniformidade. Diga assim comigo, Deus quer unidade e não uniformidade. Uniformidade é todo mundo vestindo a mesma roupa, o mesmo uniforme. Uniformidade é todo mundo igualzinho. A Bíblia diz que no céu, na multidão que estará lá, é uma multidão de diversas, todas as tribos, povos, línguas e nações, ou seja, com variedade, diversidade de cultura. Deus quer essa expressão diversificada. Tanto é que algum tempo atrás, as pessoas pensavam que a única música que podia ser dada a Deus era aquela música, que era aquela música tipo clássica, como eu estava a dizer. Como se Deus só recebesse adoração se fosse através de um estilo musical. Daí as pessoas diziam o seguinte, quando apareciam outros ritmos, outros estilos musicais, as pessoas diziam assim, isso não é de Deus, isso é do diabo. Aquele ritmo musical, isso é do diabo. Ou seja, até que os cristãos começaram a entender, graças a Deus, com o passar do tempo, que nenhum ritmo musical, nenhum estilo pertence ao diabo. A música nasceu em Deus, nasceu no céu. Música foi algo que Deus deu ao homem e pertence a Deus. Sabe, e se um povo se identifica com um ritmo, um estilo musical, ele pode oferecer a Deus a sua adoração naquele ritmo musical. Sabe, Deus não condicionou, Deus não complicou as coisas, Deus não colocou dificuldade para as pessoas se salvarem. Na verdade, o objetivo de Deus é que todos sejam salvos, e para isso Deus simplificou. O Evangelho puro, irmãos, ele é simples, ele não é complicado. Nós é que muitas vezes o complicamos. Sabem,
liturgias, maneiras de se adorar a Deus, maneiras de se falar com Deus, maneira de orar, maneira de servir a Deus, sabe? Durante alguns séculos, os homens tentaram controlar isto, controlar a forma, especificarem como que deve adorar a Deus, e de tal maneira, como que deve orar, como se deve pregar, como se deve... Muitas coisas foram colocadas numa forma que ninguém podia sair, mas graças a Deus pela época em que eu e você estamos a viver. Hoje vivemos uma diversidade, ou seja, nós temos liberdade para adorar a Deus com expressões como aquilo que nos agrada, a melhor maneira que nós expressamos amor a Deus. É interessante que, é claro, com a globalização, com a facilidade das notícias, com a influência musical, é claro que, por exemplo, vamos colocar assim, a nossa igreja adotou um estilo musical para adorar a Deus. Mas nós estamos abertos. De vez em quando vem aqui alguém e canta num estilo diferente. Nós adoramos a Deus juntos. Amém, irmãos? E eu lembro que lá no Brasil tem um lugar lá que a música principal, todo mundo acorda cantando, passa o dia ouvindo no autocarro, no carro, na empresa, onde trabalha e dorme ouvindo. É uma tal da música sertaneja. Não sei se alguém já ouviu falar disso. A pessoa entra no autocarro, qual é a música que está a dar? Sertaneja. Alguém já ouviu falar disso aqui? Tem lá no Brasil. A pessoa acorda, está com aquela música. Ela dorme, está com aquela música. É interessante o seguinte, e aquelas pessoas que cresceram em famílias que ouvem aquele estilo musical o tempo todo, aí eles são convidados para ir na igreja. Aí chegam na igreja, acham a música até bonitinha. Tipo as músicas que cantamos aqui na MCI, é bonitinho, mas não é a minha música não. Aí aparece alguém, cristão evangélico, que gostava desse ritmo e se converteu a Cristo e faz uma música nesse estilo. Irmão, quando saiu as primeiras músicas nesse estilo, sertaneja evangélica, você sabe aquela pessoa que não gostava de louvar a Deus? E a hora que apareceu essa música, ela fala assim, tocou minha alma, aleluia. Irmãos, elas começaram a louvar a Deus, porque é o seguinte, mas isso é explicado, irmãos, por quê? Porque a alma daquela pessoa, ela é tocada por aquele estilo musical. Há estilos que tocam a nossa alma. Então, quando fizeram uma música evangélica, cristã, com letra cristã, daquele ritmo, naquele estilo, a alma daquela pessoa conseguiu louvar a Deus, porque é o estilo que ela está habituada. Então, e o Evangelho nos permite isto. O Evangelho permite que nós estejamos cultuando a Deus numa sala como esta aqui. O Evangelho também nos permite cultuar a Deus numa sala, que pode ser uma tenda. O Evangelho nos permite cultuar a Deus onde? Numa vivenda, numa casa familiar. Ou seja, olha aqui, a velha aliança e a religião judaica condicionava muito as coisas, com muita tradição, com muitas regras. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é libertador. É assim, Deus, de todas as maneiras, queria fazer uma ponte para ligar a humanidade ao céu. Então, Deus criou coisas, irmãos, que fazem ligações com as pessoas a Ele. Veja bem, olha na sabedoria de Deus, Deus fez com que cada pessoa pudesse encontrá-lo a partir dos seus gostos pessoais, a partir das suas preferências pessoais, sabem? A partir de alguma coisa que tem a ver com a própria pessoa. Irmãos, Deus quer o céu cheio, Deus quer o inferno vazio, Deus quer, abrir portas, quer abrir caminhos para que as pessoas possam ser salvas. E eu posso dizer o seguinte para vocês, o Evangelho é transcultural, diga assim comigo, o Evangelho é transcultural. O que significa o Evangelho é transcultural? Significa o seguinte, que o Evangelho, ele não foi feito no céu, produzido no céu, para uma determinada cultura específica aqui da terra. O Evangelho não foi desenhado para a cultura europeia. O Evangelho não foi desenhado para a cultura americana. O Evangelho não foi desenhado para a cultura asiática. E o Evangelho não foi desenhado e concebido para a cultura africana, ou o que seja. O Evangelho, ele foi desenhado para que ele pudesse se amoldar em qualquer cultura, porque Deus quer que todos sejam salvos. Quem pode dizer amém?
Sabem, outra coisa, o evangelho é transgeracional. Diga comigo, o evangelho é transgeracional. Transcultural significa que qualquer cultura pode encaixar, se amoldar e assimilar o evangelho. O evangelho é transgeracional, significa o seguinte, que termina uma geração, começa outra geração, o evangelho, ele é o quê? Amoldável, ele é maleável. Entenda bem, o evangelho é puro, é simples, ninguém pode alterar o conteúdo do evangelho. Mas você pode alterar a embalagem. Pensa num presente maravilhoso. Pensa num presente maravilhoso. Você pode colocar o presente numa caixa quadrada, ou você pode colocar o presente numa caixa no formato de um qual que é aquele sólido que parece um triângulo? Tipo uma pirâmide? Você pode colocar um presente maravilhoso, uma joia maravilhosa, numa lata metálica. A questão é o seguinte, a embalagem pode ser alterada. O que não se pode alterar em relação ao presente? O conteúdo. Então pensa numa joia preciosa, é o evangelho. Este evangelho é uma joia preciosa, mas ele não obriga a embalagem. A embalagem pode ser diversificada, pode ser criativa. Por isso que é o seguinte, nós estamos a viver numa época de salvação de multidões. Por quê? Porque as pessoas abriram os olhos para essas realidades sobre as quais eu estou a falar. Entende? O seguinte, você olha para uma pessoa e ela está vestida de fato e gravata e com a Bíblia na mão. O que essa pessoa tem no conteúdo? Ela está com fato e gravata e uma Bíblia debaixo do braço. Se ela aceitou Jesus, ela tem o evangelho, o que ela tem? Algo precioso dentro dela. E qual é a roupagem dessa pessoa? Fato e gravata e a Bíblia debaixo do braço. Aí você vê uma outra pessoa que está de calção, t-shirt, um chapeuzinho, com as mãos levantadas, dizendo, eu amo Jesus. O que ele tem dentro? Qual o conteúdo? É o mesmo, é o evangelho. O mesmo conteúdo do outro. Mas qual é a embalagem? Sabem, antigamente as pessoas estavam muito preocupadas com o exterior, com a embalagem, com a forma. Hoje as pessoas entenderam que o evangelho, a riqueza, o valor do evangelho pode estar em qualquer forma, em qualquer embalagem, desde que haja respeito por Deus, amor por Deus, respeito, dignidade. O evangelho está ali. Sabe, o evangelho é transgeracional em que sentido? Alguns séculos atrás, algumas pessoas diziam o seguinte, a próxima geração já não vai querer o evangelho de Jesus Cristo, ou a igreja, ou Deus. Sabe que muita gente disse isso. Aí chegou a nova geração. O que a nova geração fez? Tirou as roupagens, as exterioridades da geração anterior, e o que elas continuaram? Com o evangelho. Aí aquela geração ficou com medo. A nova geração vai rejeitar o evangelho. E o que a nova geração rejeitou? Não rejeitou o evangelho. Rejeitou o quê? Rejeitou a roupagem da geração antiga. Porque todas as novas gerações têm novas roupagens, têm novas exterioridades, novas formas. Mas é o seguinte, o evangelho já tem 2000 anos que ele passa de geração em geração. E todas as gerações, de uma para outra, mudaram. Mas o conteúdo do evangelho permanece o mesmo. Quando eu me converti, não existia iPad, não existia telemóvel. Não existia mesmo. Eu sou de uma época que não existia telemóvel. Alguém é dessa época? Quando eu me converti, não havia iPad, não havia telemóvel. E é assim, deixa eu dizer para vocês. A única maneira de eu ter uma Bíblia era de papel. Era a única maneira de ter uma Bíblia. Ou tinha-se a Bíblia de papel, ou não se tinha a Bíblia. Sim ou não? Mas antes que existisse a Bíblia de papel, a Bíblia estava em que formato? Antes dela estar em papel? Ela estava onde? No papiro. Lembra os papiros? Já viram em algum museu? E antes dos papiros? Não, mais ou menos
Depois um pouquinho do papiro, os pergaminhos, os rolos, os pergaminhos. Antes do papiro, estava escrito em quê? Em couros, em pedras. Mas é o seguinte, o conteúdo sempre foi o mesmo, só mudou o quê? A forma. E hoje eu estou aqui a falar com vocês com esta Bíblia aqui. Ó. Não tem papiro, não tem pergaminho, não tem pedra, não tem papel. Mas é o seguinte, o conteúdo que está aqui nesse iPad, nesse tablet, é o mesmo que estava no papel? Sim ou não? Mas toda mudança de geração as pessoas têm medo. Qual o medo que as pessoas têm? Ah, Bíblia é papel. Sabem? Daqui a algumas décadas já não vai existir praticamente quase nada feito em papel. As coisas que vão existir em papel serão muito caras no futuro. Você só terá algumas coisas em papel por serem muito importantes, quase como que uma coleção. Quase todas as coisas vão ser em formato digital. E depois ainda as coisas podem mudar mais, ao ponto que eu já não vou precisar de um tablet para falar para vocês. As coisas vão estar tão desenvolvidas que eu vou, se calhar vou fazer aqui assim, alguma coisa vai aparecer aqui. Então, irmãos, está aqui o texto bíblico. Não importa as formas exteriores, o que importa é, nós estamos a manter a qualidade, o conteúdo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabem, na época que Jesus esteve na terra, e ele veio quebrar os muros que separavam a humanidade de Deus, e Jesus veio construir ponte para ligar a humanidade a Deus. Jesus é o carpinteiro que constrói o quê? Ponte. O povo de Jesus, os judeus, tinha um problema gravíssimo com os samaritanos. Por quê? Porque historicamente falando, para eles os samaritanos não eram judeus a 100%, eles ali eram uma mistura. Uma mistura que para os judeus era inaceitável com outros povos. Então dentro da nação, havia uma parte da nação onde viviam os samaritanos, a Samaria, em que os judeus rejeitaram. Este povo não é de Deus, não é puro. Jesus vem, Jesus nasce, Jesus cresce, e Jesus não tem a visão dos religiosos dos seus dias, Jesus tem a visão celestial, e Jesus olha, aquele povo também precisa do Evangelho. Jesus vai então, como rabi, como mestre, ele faz algo que nenhum outro rabi ou mestre faria, ou líder religioso. Jesus pisa a terra dos samaritanos numa viagem, enquanto os demais judeus não evitavam, cortavam o caminho. Jesus então, ele rompe uma barreira para salvar um povo. Jesus, para nós, é o nosso maior exemplo de missionário. É o nosso maior exemplo de se fazer missões. Porque Jesus conseguiu sair da tradição do seu próprio povo, romper barreiras geográficas e pisar em Samaria. Mas ele não rompeu apenas a barreira geográfica. Jesus rompeu outra barreira, barreira de gênero. As mulheres da época de Jesus tinham valor em comparação aos homens, as mulheres quase não tinham valor. As mulheres não se davam importância na época de Jesus. Jesus quebrou uma outra barreira, barreira de gênero. E Jesus iniciou uma conversação com a mulher samaritana. Outra coisa, os judeus eram criteriosos com pessoas que estavam a viver vida errada em pecado. Tanto é que um rabino, um mestre, jamais poderia se relacionar ou ter contato, relacionamento com uma pessoa que estava deliberadamente no pecado. E aquela mulher samaritana estava deliberadamente no pecado. Ela já tinha tido 5 maridos. Já tinha tido um punhado de divórcio. Estava com a vida arrebentada. Jesus então rompe uma outra barreira. A barreira que tem a ver com isto. Com a barreira que a religião propõe fazer, separando quem é santo daqueles que são o quê?
pecadores. Jesus, então, faz uma ponte entre um homem santo, ele era o homem mais santo, o único santo da época. Ele faz uma ponte com esta mulher que era pecadora. Jesus rompe uma barreira histórica, porque a Bíblia diz, os judeus não se davam com os samaritanos, era uma barreira, uma rixa histórica. Sabem? As pessoas têm tendência com partidarismo. É uma tendência carnal, uma tendência humana para partidarismo. E há uma tendência para bairrismo. Todos entendem o que eu estou falando? Uma tendência para bairrismo. Por exemplo, quem mora no Porto, irmãos, de vez em quando eu vou ao Porto. E eu já estive com pessoas do Porto, que elas têm prazer em falar mal de Lisboa. O Porto que é bom, nós estamos no Porto, no Porto. Você sabe que isso faz parte do ser humano, essa tendência bairrista. Também tem os que estão, os daqui de Lisboa, que falam, não, nós somos melhor que o Porto. Depois tem as coisas que as pessoas se apegam, tipo o desporto, o futebol. Aí é o seguinte, aí começa a ter aquelas coisas parvas. Quem conhece o pastor Sérgio aqui, o Portilho? O marido da pastora Anabela. Ele trabalhou uma vez numa empresa. E a empresa, ele trabalhava ao lado de um colega que era torcedor do Benfica. Só que o cara é torcedor do Benfica, sabe, você tem uma ideia? Ele não entrava no carro se o carro fosse verde. Não entrei verde, eu sou em carro verde eu não entro. Ele nunca compraria jamais uma roupa verde. Nunca. Só para vocês verem a tendência do ser humano, né? De bairrismo, de partidarismo. E a empresa mudou o uniforme, fez uma remodelação na imagem da empresa. O uniforme deles era verde agora. O cara ficou nervoso. O cara todo dia levantava e falava assim, eu vou sair dessa empresa, mas eu preciso do dinheiro. Aí ele ficou no impasse entre o dinheiro e se vestir de verde todos os dias. Sabem? O ser humano tem tendência para isso. E às vezes algumas pessoas não entendem que o evangelho ele é inclusivo. Diga assim comigo, o evangelho é inclusivo. O evangelho é para todas as raças, todos os povos, todas as culturas, todos os clubes de futebol, todos os partidos políticos. Sim ou não? Quem mais? Todos os gêneros. Só há dois. Que mais? Todos os estilos musicais, todas as preferências, sabe? Todos os... Olha, você vai falar assim, não, o evangelho... Olha, irmãos, o evangelho é para todo tipo de governo, não importa se um governo é comunista, se é democrático, se é capitalista. Eu vou dizer o seguinte, o evangelho alcança toda a gente. Você sabia que na China já há mais de 100 milhões de cristãos evangélicos? É claro que a porcentagem em relação ao país ainda é muito pequena, talvez seja 9%, 8%, mas são mais de 100 milhões. Sabe, Jesus, o céu desenhou o evangelho, que cabe em toda a terra, que cabe em todos os povos, tribos, línguas e nações, culturas, hábitos, gostos, tudo. Então Jesus olhou para a mulher samaritana e não viu o problema. Por que ela não pode ser salva? O que um judeu diria? Ela não pode ser salva porque ela é o quê? Samaritana. Depois, porque é pecadora. E Jesus não viu nisso barreira. Jesus prega o evangelho àquela mulher. Aquela mulher se converte. E no mesmo dia que ela se converte, o que ela faz? Ela vai anunciar o evangelho puro e simples. Não é o evangelho dos judeus, era o evangelho do céu. Ela anuncia a quem? Aos homens da sua cidade. Olha como que foi o caminho. As mulheres não tinham valor, as coisas tinham que começar pelos homens. Jesus começou por uma... Você sabia que o evangelho tinha que começar pelos homens que eram autoridade. O evangelho em Samaria começou por quem? Jesus ressuscitou. A quem que ele apareceu primeiramente? A uma mulher.
Olha, desde que Jesus veio do céu, ele veio quebrar esta parede que há no cérebro humano, na mente humana, de tentar categorizar as coisas, desprezando umas e valorizando outras. Jesus, então, como missionário, começa a pregação através de uma mulher. A mulher traz os demais homens de Samaria. E a partir desta missão de Jesus, desta obra missionária de Jesus, que ultrapassou barreira geográfica, barreira histórica, barreira de gênero, barreira de pecado, através desta obra missionária de Jesus, chegou a salvação naquela região, Samaria. Lembra que depois, quando Jesus dá ordem aos discípulos, recebereis o poder do Espírito, recebereis o poder descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto Judeia, Samaria, que diz? Lembra? Até aos confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Jesus, ali nos seus dias, percebeu que o povo excluiu alguém da sociedade. Entenda bem. Quem que os judeus excluíam da sociedade? Excluir, o que eu falo, não é que tem que morar fora da sociedade. Nós não queremos relacionamento. Quem que os judeus excluíram? Vou dar um exemplo aqui, Zaqueu. Zaqueu era um judeu que se candidatou, fez um concurso público. O Império Romano fez um edital, concurso público para cobrador de impostos. A maioria dos judeus, o que fizeram? Eu não quero esse trabalho. Ainda que seja, ganhe muito, eu não quero isso. O Zaqueu não tinha revelação. E foi lá, fez o concurso público do Império Romano, foi aprovado, começou a ser cobrador de impostos do seu próprio povo. Trabalhava para o Império Romano, andava com escolta de guardas romanos, e chegava nas casas dos judeus e cobrava impostos e dava para Roma, e com isso tinha um grande ganho. O homem rico, Zaqueu rico. O que os judeus fizeram? Rejeitaram ele da sociedade. É um pecador, é um traidor terrível. Agora Jesus vem do céu, sem a limitação das tradições humanas, dos pensamentos humanos. Acho que Jesus chega a uma conclusão lógica. Olha, se Israel está debaixo do controle de Roma, e eles vão precisar de alguém para fazer esse trabalho, ele está fazendo um trabalho. Não quer dizer que Jesus tivesse a aprovar o trabalho de Zaqueu, mas Jesus olhou para ele como ser humano. Por que essa pessoa, por estar fazendo esse trabalho, não pode ser salva? Os irmãos entenderam a questão aqui? Por que essa pessoa que está fazendo esse trabalho, ela não pode ser salva? Aí Jesus, os irmãos sabem que Zaqueu ficou curioso para conhecer Jesus, só que a multidão era grande e ele era baixo, sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus, então, passando pela multidão, vai até a árvore e fala assim: Zaqueu, hoje eu vou passar a noite na sua casa. O homem até treme. A Bíblia não fala, mas eu acho que ele caiu da árvore. Estou brincando. Ele tremeu quando Jesus falou: vou para a sua casa. Porque todos os judeus o rejeitavam. E todos os rabinos, como Jesus era, todos os rabis, todos os rabinos ali, os mestres, o desprezavam. Não é só rejeitavam, desprezavam. Aí Jesus fala: eu vou para a sua casa. Nenhum judeu queria nem cumprimentar Zaqueu. Jesus disse que ia passar a noite na casa dele. Aí o homem já vai assim estranho: quem é esse mestre que cura os doentes, ressuscita os mortos, liberta as pessoas, traz as palavras do céu e diz que quer estar comigo? Aí o homem se quebrou todo. Lembra qual a história que eu contei no início? Lembra que o carpinteiro fez a ponte? E o outro irmão viu o outro vindo com o braço aberto, o que ele fez? Se quebrou todo, derreteu. Aí Zaqueu começa a derreter. Gente, esse homem dá importância para mim. E aí Jesus leva os discípulos para a casa dele, sentam na casa de Zaqueu, e Zaqueu começa a sentir o quê? Amado,
aceito, incluído. E no meio da conversa e dos ensinamentos de Jesus, a Bíblia diz que ele se levanta e fala assim, eu quero falar alguma coisa. Você já viu alguém quando se levanta e fala, eu quero falar alguma coisa? Às vezes no grupo de vida até dá medo, quando alguém faz isso, se levanta e fala, eu quero falar alguma coisa. Fala, o que vem daí? Aí o Zaqueu se levanta, eu quero falar uma coisa. Jesus, o que é? Falou assim, olha, eu tomei uma decisão agora aqui. Olha, isso aqui tudo mexeu comigo. Eu tomei uma decisão. Okay? Eu vou vender os bens que eu tenho e vou dar uma parte para os pobres. Metade dos bens meus eu vou dar para os pobres. Por que ele tinha achado aquele emprego interessante? Por causa de? Qual a decisão que ele toma agora? Metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E se alguma pessoa eu cobrei indevidamente imposto, mais do que eu deveria, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus, sabendo que o dinheiro estava no coração daquele homem, lembra que o texto que eu disse também? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu? Jesus pensou assim, o tesouro do Zaqueu está no dinheiro. O tesouro dele, o coração dele está no dinheiro, porque onde está o seu tesouro estará o seu coração. O cara quer abrir mão de metade do que ele tem e quer consertar o erro que ele cometeu com juros. Aí Jesus fala assim, Jesus se levanta e fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Aí você fala assim, mas o homem só disse que ia dar dinheiro para os outros. Sim, irmão, porque é o seguinte, o Deus de Zaqueu era o dinheiro. Quando ele disse, eu abro mão disso, Jesus disse, está liberto, está salvo. Houve hoje salvação nessa casa. Sabem, Jesus, ele conseguia ir aonde os outros judeus não iam. Porque ele conseguia ver o que os outros judeus não viam. Ele conseguia ver que todo ser humano tem algo de precioso dentro de si. Basta que haja oportunidade para aquilo aparecer. A mulher samaritana era uma pecadora terrível, mas ela teve a oportunidade de mostrar algo bom dentro dela. Zaqueu era um pecador, rejeitado pela sua sociedade, mas Jesus mostrou que havia alguma coisa de valor dentro daquele homem. Eu quero dizer o seguinte, o Deus que nos criou, Ele sabe qual é o tesouro que está dentro de cada pessoa, de cada ser humano. Você pode ter um patrão que você não gosta dele, mas Jesus quer salvá-lo. Você pode ter uma tia, uma madrasta, um padrasto, ou um primo, um tio, que você não gosta nada dele, mas eu quero dizer, Jesus quer salvá-lo. Você pode ter um vizinho que você detesta, e o seu desejo é que ele se mude o mais rapidamente possível daquele prédio. E talvez seja bom mesmo, para que você tenha mais paz. Mas antes dele se mudar, quer dizer o seguinte, Deus ama aquela pessoa e sabe o que há de preciosidade dentro dela. Ah, não, mas não pode ter nada de bom dentro daquela pessoa, não. Olha, irmãos, Jesus consegue encontrar o bem dentro de qualquer pessoa. Aquela pessoa não vai ser salva por causa de algo do bem que está dentro dela. Porque, na verdade, o único bem que há dentro de cada ser humano é um anseio por Deus. Desde o dia que nós somos feitos, nós temos um anseio por Deus. Eu gosto de imaginar algo assim. Entenda bem, isso aqui é algo que eu gosto de imaginar. Deus fez todas as coisas na terra com a palavra. Deus diz, haja luz e houve, haja isso, haja aquilo. A única coisa que Deus não fez com palavra. Qual foi a única coisa que Deus não fez com palavra? O homem. A Bíblia diz que Deus pegou no pó da terra e formou com o barro, formou o homem. E quando o homem estava feito, o que Deus fez? Soprou nas narinas do homem o que? O fôlego de vida. E quando o fôlego de vida entrou no homem, e ele abriu os olhos, qual a primeira pessoa que ele viu? Qual a primeira pessoa que... Os irmãos estão me acompanhando? Tenta imaginar, Deus fez o homem, e agora pega o homem e sopra nas narinas o fôlego de vida.
O homem, então, a Bíblia diz, torna-se alma vivente. Acorda. Qual a primeira pessoa que ele viu? Eu gosto de imaginar isso, que toda a humanidade, todo ser humano, tem esta lembrança no seu espírito. Todo mundo já viu Deus. Desde Adão nós herdamos isso. Nós temos saudades de Deus. Ele está lá dentro de nós, de alguma maneira tem alguma coisa dele dentro de nós, no nosso espírito. Por isso que o dia que alguém prega dele para nós, essa memória vem, fala assim, é isto que eu tinha dentro de mim, eu não sabia o que era, mas eu já ouvi. Aí se identifica. Fica de pé, por favor. Aí você se identifica com isso. Eu quero dizer, todo ser humano pode ter um encontro com Deus. O seu grupo de vida pode crescer muito, porque todo ser humano pode ter um encontro com Deus. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua imensa graça, pela tua bondade. Aleluia. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a quebrar barreiras pelo amor, como tu nos deste o exemplo, Senhor, quebrando toda barreira através do amor, para que cada ser humano possa ser incluído, cada ser humano possa ser salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Volta dessas muralhas, eu sei que elas vão cair, pois tua palavra nunca falha. Esperamos teu mover aqui, sabemos que já vencemos, pois tua palavra nunca falhou. Tua promessa é grande, é fiel, é fiel. Estou em tuas mãos, essa é minha confiança, tu nunca falhas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque tu olhas para toda a humanidade com olhos de amor, e que nós, como teus filhos, possamos ter o mesmo olhar que tu tens, Jesus. Que nós possamos olhar para as demais pessoas como pessoas que tu amas e pelas quais morreste na cruz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós oramos, ó Deus, para que esta igreja, ó Deus, através dos grupos de vida, possa alcançar multidões para Jesus. Multidões sejam atraídas, salvas, perdoadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Pode ficar sentado. Nós queremos presentear os convidados, quem está pela primeira vez com uma pequena revista, pequena, mas com bom conteúdo, abençoadora. Faz assim, quem está pela primeira vez, você vai receber esse presente da igreja. Presente por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco, e você já está convidado a voltar mais vezes. Quem não recebeu ainda, faz assim com a mão.
Quem não recebeu? É uma revista abençoadora. Glória a Deus. Irmãos, antes de terminarmos, há 2 avisos rapidamente aqui. Primeiro, reserva o dia 16 de março, um sábado. Vamos ter aqui conosco o pastor Tommy Tenney, um pastor americano, autor do livro Os Caçadores de Deus, Radassa e outros livros. Um pregador maravilhoso, 16 de março, um sábado. Reserva essa data. Depois vamos mostrar no anúncio como fazer a inscrição. Outra coisa, no próximo culto estará a pregar o pastor Luciano Subirá. Só para avisar, se alguém tiver interesse, o pastor Luciano Subirá estará conosco no próximo culto. E também às 18 horas. E uma terceira coisa, quem fez inscrição para o Apaixona Lisboa, se por algum motivo até lá você não puder comparecer, por favor, comunicar na secretaria para nós darmos o seu lugar para uma outra pessoa. Tá bem? Tá bom? Então, para quem não vai ficar para o próximo culto, desejo uma boa semana, seja ricamente abençoado, um bom domingo aí também.